Agora o mandado de injunção. O mandado de injunção, tá? Ele é bem legal. É um dos meus preferidos. O mandado de injunção é quando sempre que uma falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Olha só, a Constituição ela tem um monte de regras que diz assim, ó, a lei fará tal coisa. Por exemplo, o direito de greve, a lei regulamentará o direito de greve dos funcionários públicos, certo? Isso a gente chama de norma constitucional de eficácia limitada. Uma norma constitucional de eficácia limitada é aquela que a Constituição, certo, diz que algo vai fazer, sabe? Porém, caso a gente não tenha esta norma ditando, por exemplo, o direito de greve de funcionário público não existe ainda, não é a norma que regulamente isso, certo? Cabe mandado de injunção. Imagina o seguinte, como a gente viu, não sei se tu leu o artigo 7º, a greve é um direito. Imagina que os funcionários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná querem fazer uma greve. Só que não tem uma lei de greve para que eles possam seguir. Uma lei que veste, ó, greve será feita nesse jeito, nesse estilo, nesse quadrante. Não tem uma lei que vai dizer exatamente como eles têm que fazer uma greve. Nesse caso, cabe mandado de injunção, porque é uma garantia constitucional, o direito de greve. Feito mandado de injunção, certo? O juiz, né, fará com que essa norma seja respeitada, fará com que dará regramentos para que a greve desses servidores possa ocorrer, sabe? Então, mandado de segurança é para que tu possa viabilizar, tá, o exercício das liberdades constitucionais, tá? E também que tu possa viabilizar o exercício dos teus direitos à nacionalidade, que é os direitos de ser brasileiro, a soberania, que é a soberania do país, né? E a cidadania, que é a possibilidade de votar e ser votado, certo? Aí a gente tem a gente tem que entender que o mandado de... só um negócio sobre o mandado de segurança, tá? O mandado de segurança, tá? Ele tem prazo decadencial de 120 dias. Então, se tu conhecer o teu direito e tu em 120 dias não entrou na justiça, tu perde o direito, mais ou menos assim. Aí aqui, sobre o mandado de injunção, tá? Ele não é gratuito, tá? Não é de graça. Tu precisa de um advogado, tá? E sempre vai acontecer o quê? Normas constitucionais de eficácia limitada. Ele também pode ser coletivo, tá? Certo? De acordo com a lei do mandado de segurança, essa 13.300 de 2016, do mandado de segurança, do mandado de injunção. Ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Ele pode ser impetrado por organização sindical, associação de classe ou associação em geral, tá? Desde que previamente estabelecidos por um ano e na defesa de seus membros ou associados. Detalhe, além disso, quem pode também impetrar é o Ministério Público e a Defensoria Pública, tá? Nesta lei aqui. A ação popular, que talvez seja o último aqui, tá? A ação popular, tá? Ela serve para quê? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade em que o Estado participe. Certo? A entidade que o Estado participe. A moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais. É uma ação que também precisa de advogado. Porém, olha só o que a ação popular tem. A ação popular, ela serve para quê? Para anular. Quando tu lê a palavra anular, tu vai direto, ação popular. Ação popular é para anular. Sempre que tu ver a palavra anular ato lesivo, sempre que tu vê a frase anular ato lesivo, ação popular. Mas anular o quê? Anular ato lesivo que vise... anular ato lesivo ao patrimônio público. Por exemplo, um prefeito está se desfazendo do seu maquinário, tá? Está se desfazendo do maquinário da prefeitura e vendendo a preço de banana. Posso entrar com uma ação popular? Posso. Por quê? Porque ele está se desfazendo do patrimônio. Tá maculando o patrimônio. Deixa
eu deixar aqui bem tranquilo pra ti. Aí, ó, se quiser tirar um print, tá? É bem tranquilo também. Ou, por exemplo, o INSS. O INSS é uma autarquia, tá lá tendo desvio patrimonial. Pode entrar com uma ação popular? Pode. Vamos lá. Por exemplo, aí temos um ato, tem um prefeito de uma cidade, ou um governador de um estado nomeando parentes para cargos em comissão. Isso afeta a moralidade administrativa, que é uma coisa que vai estudar lá na frente. Posso entrar com uma ação popular? Posso entrar com uma ação popular, sem problema nenhum. Certo? Ao meio ambiente, uma fraude numa licitação pública está incorrendo em danos a um rio. Posso entrar com uma ação popular? Posso entrar com uma ação popular. Ou, por exemplo, um problema contra o patrimônio histórico e cultural. Estão deixando o museu pegar fogo. Pode? Não pode! Agora que vem o pulo do gato. Aí que mora o perigo. O autor precisa de advogado, tá? Certo? Precisa de um advogado. Só não precisa no habeas corpus. Aqui precisa de um advogado. O autor paga as custas judiciais? Não paga? Claro. Claro que ele não vai pagar. Porém, todavia, contudo, se ele agir de má fé, se ele agir para prejudicar, se ele for um pau no cu e não gostar, por exemplo, do prefeito, do governador ou da autoridade que fez o ato lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio, à moralidade pública e ao patrimônio histórico e cultural do governo do Brasil, tá? Ele vai responder pelas custas, porque ele entrou de má fé, tá? Não também, além de responder pelas custas, ele pode também indenizar a parte que foi sofrida, que foi prejudicada, tá? Beleza? É fácil, é tranquilo, não tem segredo, tá? Se tiver, eu te conto. A ação popular visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. E o autor é condenado em custas? Não, o autor não pode ser condenado em custas. Salvo, ou seja, exceto se o autor agir de má fé, ele quer ganhar uns trucos em cima, como a gente diz, né? Show de bola? Show de bola. Um detalhe que tu tem que se atentar nisso daqui, ó. Certo? Quem pode impetrar essa merda? Quem pode impetrar esse caralho? Sabe o que tá escrito? O cidadão. O cidadão é aquele cara que tem a capacidade de votar e ser votado. É aquele que tem alistamento eleitoral. Pessoa jurídica tem alistamento eleitoral? Não tem. O Ministério Público tem alistamento eleitoral? O Ministério Público vota? Não. O promotor vota, mas o Ministério Público não vota. O promotor pode ajuizar, mas não o Ministério Público. O juiz vota? Vota. O Tribunal de Justiça pode ajuizar? Não pode. Não pode impetrar uma ação popular. Desculpa, impetrar é o verbo certo. Beleza? Então, se na tua prova diz assim, ó, são legitimados para propor ação, para impetrar a ação popular o Ministério Público, a Defensoria Pública e o cidadão. Errado. Só o cidadão. Rol taxativo. Ninguém mais além desse filho da puta. Tá? Certo? Beleza? Cidadão é o cara que pode votar e ser votado. Aí tem uma discussão. Porque o analfabeto ele pode só votar, ele não pode ser votado. Certo? Ele pode? Pra mim pode, pra alguns não pode, tá? Mas pra mim ele pode, porque ele ainda continua sendo cidadão porque ele vota. Beleza? Então ele pode propor, tá? Em regra, precisa de advogado, não esquece, precisa de advogado. Só o habeas corpus dos remédios constitucionais não precisa de advogado, tá? Beleza? É muito fácil, tá? Não tem segredo, se tiver eu te conto, ficou dúvida, tu me manda mensagem. Eu tentei gravar em no máximo 25 minutos, uma coisa que tipo dava pra levar 3 ou 4, 6 horas. Tem um quadrinho que eu vou te mostrar agora, tá? Que é bem legal. Tadã. Virar ele assim, tá? Olha aqui, tira um print se tu quiser. Ó, a gente tem o habeas corpus. Eu vou mandar uma foto depois. A gente tem o habeas corpus, ó. Habeas corpus, direito de ir e vir, né? Ó. Direito à liberdade, ir e vir, permanecer.
Ele pode ser preventivo ou repressivo, como a gente falou, figura na prisão. Pessoa jurídica pessoa física pode impetrar, tá? Pessoa jurídica também pode impetrar, desde que seja em favor da pessoa física e é contra o Estado, certo? Advogado não precisa e custas tu não paga. De habeas datas, direito de informação. Presas em bancos de dados de caráter público ou bancos de dados públicos. Tu pode retificar ou ter acesso, como também tu pode acrescentar informações novas. Tem que ter o pedido e tem que ter a negativa, tá? Para depois ter a ação. Pode ser pessoa jurídica ou pessoa física impetrando, pessoa jurídica em favor de pessoa física, né? E é contra o Estado. Custas? Não, advogado precisa de advogado. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Não aparado por habeas corpus e habeas datas. Só prova documental, não tem audiência, então tu tem que ter a prova pré-constituída. Certo? Quem são partes que podem integrar o mandado de segurança? Partidos políticos com representação no Congresso Nacional, sindicatos, certo? Em favor de seus membros, ou associações também, com funcionamento de no mínimo um ano, pode ser pessoa jurídica ou pessoa física, impetrando em contra o Estado. Prazo prescricional de 120 dias. Advogado sim, custa sim. Mandado de injunção é lacuna constitucional. Não tem norma aqui, supra a lacuna constitucional. A Constituição mandou fazer alguma coisa e não fizeram, como no caso da greve dos funcionários públicos que não fizeram a lei, tá? Direito previsto na CF não reparado em regulamento para exercício de nacionalidade, cidadania e soberania. Tá? Mandado de injunção coletivo pode, funciona exatamente como mandado de segurança, porém, a gente aqui vai ter a participação da Defensoria Pública do Ministério Público. Pessoas jurídicas e pessoas físicas participam. É contra o Estado, tem custas e tem advogado. Ação popular. Direitos difusos, tá? Da administração. Patrimônio, os princípios administrativos, que é a moralidade, tá? E contra o patrimônio histórico e cultural também, e o meio ambiente, tá? Vamos lá. Meio ambiente, MA, meio ambiente, né? Quem figura aqui no polo passivo é o cidadão, não esquece, é o cidadão, cara. Cidadão. Custas, sim. Advogado, sim, desculpe. Custas, má fé. Vai ter custas. Se for de boa